Chuchuzinhos, feliz 1º de janeiro e feliz dia 45 para você. E hoje Yogananda conta o encontro dele com Ananda Maima, que significa mãe de pura alegria. A Ananda Maima era uma mulher. Ela nasceu no final de 1890, onde hoje é conhecido como Bangladesh. E quando chegou ali na idade de casar, e naquela época era ali na faixa dos 13, 14 anos, ela foi dada em casamento para um rapaz que mais tarde ele ficou conhecido como Bolanat, que era o nome, como ela chamava ele, né, de Bolanat. E nesses primeiros anos ela foi morar na casa do cunhado. E o pessoal mandava lá fazer as coisas, né? Vai ajudar com as tarefas domésticas, lavar, passar, cozinhar, cortar legumes e tal. E ela sempre se mostrava meio alheia. E aí eles até começaram a questionar, putz, será que a gente escolheu a menina certa pra ele? Porque a pessoa fica aí nas nuvens, né? E então, assim, desde cedo ela sempre se mostrou muito fora do ar, digamos, né? Ela vinha de uma família de brahmanes, mas era uma família muito pobre, então ela estudou um pouco. Nunca teve um guru ali, um mestre, nem nada. E com os anos passando, uma vez a inspiração divina, a providência divina, ela chamava de um nome específico, que agora não lembro. E ela ouviu essa voz perguntando assim: como seria viver uma vida de sadhaka? Sadhaka é o buscador espiritual. Então, como seria viver uma vida de sadhaka? E aí ela fala que então a lila começou. Lila significa jogo, né? Então, a partir do momento que vem aquela inspiração, como é viver uma vida de um buscador espiritual sincero? E a partir dali ela começou a viver assim. Ela nunca teve um guru, um mestre, nem nada, e ela simplesmente sentava e ficava repetindo mantras, né? E ela ficava Hari, Hari, Hari. E aí o marido uma vez chegou pra ela e falou assim: por que você fala Hari se nós não somos ali da linha Vaishnava? Vaishnava é a linha que segue pela devoção a Vishnu. E entre eles temos os Hare Krishnas, né? Porque Krishna é uma das encarnações de Vishnu. E ela falou assim: tá bom, você quer que eu mude pra Shiva? Mudo. Porque no fundo ela sabia que não fazia diferença. O nome que você chama espiritualidade ou essa força divina, não importa que nome você dê, chame da forma que você mais gosta, né? Mais simpatiza, mais faz efeito pra você. E somente através dessa repetição de mantras, ela obteve aí grande realização espiritual e ela tinha conhecimentos profundos, debatendo com filósofos e políticos da época. Então, em muitos lugares, ela vivia ali num círculo social, né? No meio de pessoas aí famosas, né? Dessa força política. Conheceu o Mahatma Gandhi também, que a gente falou dele ontem. E ela começou a crescer um grande número de devotos ali em torno dela, falando assim: nossa, tem uma mulher lá que ela tem um grande poder espiritual, vamos lá, então vamos. E as pessoas começaram aí a se reunir, né, em volta dela, buscar ela por ajuda espiritual, conforto espiritual, às vezes curas também. E como ela nunca teve um guru, ela também não tinha ali um método de ensino. Então as pessoas sentavam e ela falava, mas muitas vezes ela entrava ali em samadhi, né, que é a comunhão com o divino. E os discípulos falavam que era muito comum, tipo, uma hora ela não tá aqui, outra hora ela tá. Então, não raro, ela tava em algum lugar e ela se fechava ali no mundo dela e pá, já estava junto com o divino. Na verdade, ela sempre estava em comunhão com Deus. E ela falava que você respirar
né? Você dar uma respiradinha que seja, sem pensar em Deus, ou sem agradecer a Deus, ou sem estar nessa comunhão com Deus, é um desperdício. Então era uma mulher assim que buscou realmente a Deus e já vivia ali em conexão direta com ele. E Yogananda já tinha ouvido falar dela, e quando ele estava em Calcutá, a sobrinha falou: tio, você precisa conhecer essa santa, tal. Dele, quero sim. E foi lá, ela estava em Calcutá, e ele foi com o Sr. Wright, o seu secretário, e ela estava de pé num carro conversível, né? E a multidão ali em volta. E quando eles chegaram perto, ela olhou assim para Yogananda, desceu do carro, foi perto dele e falou: pai, você veio. E ela nunca tinha visto Yogananda, né? Esse é o detalhe. E eles conversaram ali por alguns instantes. E o Yogananda fez um convite para ela ir para Ranchi, conhecer lá a escola que ele tinha, né, dos meninos. Um tempo depois ela foi. E aí o Yogananda, fale um pouquinho mais sobre você, né? Aí ela, tipo assim, mas o que tem pra falar? Aí ele insistiu um pouquinho mais e ela falou: bom, antes de eu nascer eu era a mesma. Na verdade, ela não falava eu, né? Antes dessa menina nascer, ela sempre falava em terceira pessoa, né? Ou esse corpo, eu era a mesma. Nasci sendo a mesma pessoa. Depois eu casei e continuei sendo a mesma pessoa. Hoje eu estou aqui, sou a mesma pessoa. E depois que eu morrer, eu vou ser a mesma pessoa. Então era uma mulher muito doce. Todo mundo falava isso, né? Que ela tinha uma experiência. E vocês procurarem a foto dela, assim, ela transmite assim, uma serenidade muito grande. Parecia realmente ser uma pessoa muito, muito doce. E essa figura da mãe mesmo, né? Que, como eu já disse lá no início, aqui no Ocidente, a gente não tem muito essa conexão com o divino feminino, né? E ela vem trazendo isso. E ali ela conheceu a escola do Yogananda, ali em Ranchi. Depois ela falou assim: pai, estão fazendo um ashram pra mim. Vou pra Himalaia, estão fazendo um ashram pra mim em Dehradun. Vou pra lá. Mas ela não se apegava, então ela ia pra um lugar, ela ficava um pouco, depois ela ia pra outro. Ela ficava andando de um lado pro outro, ela não comia. Então os discípulos que tinham que dar comida na boca, porque senão ela não comia. E ela falava: eu não preciso mais comer. Eu como só pra vocês não se sentirem estranhos perto de mim. Então ela comia um pouco. Ela fazia vários retiros. Enfim, foi uma mulher aí muito iluminada. E nos seus últimos tempos, últimos anos, por assim dizer, ela começou a se afastar cada vez mais de responder cartas e de falar com pessoas. E ela começou a ficar muito doente. E as pessoas pediam pra ela, né? Tipo, por que você não se cura? Porque ela tinha um poder espiritual, ela já tinha curado muitas pessoas. E aí perguntavam: por que você não se cura? E ela: nossa, mas vocês dão tanta importância pra doença. Eu tô assim porque esse corpo precisa de alguma coisa pra partir, pra eu poder morrer, né? Eu não vou simplesmente caput. Então eu tô aqui, meu corpo tá sendo um pouquinho judiadinho pra eu poder morrer e ir pra outro plano. E nos seus dois últimos dias antes dela... Não dei nem pra falar que uma pessoa dessa morre, né? Ela transcende. Ela se desliga mesmo do corpo, né? Ela falou Shiva Namaha, ou Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Ela falou Shivaya Namaha e ficou ali reclusa e ela morreu 2 dias depois. Ela morreu com aproximadamente 90 anos, acho que um pouco mais. Ela faleceu em 1982. Então é muito legal ver essa pessoa essa figura assim tão doce e humilde, né? Num ano aqui perto da gente, né? A gente tá falando de algo que aconteceu em 1500, 1600. Enfim, essa é a Nanda Mayama. E recomendo, pesquisem ela
no Google, conectem ali com a sua essência de serenidade, que vai fazer muito bem, né? E esses santos, por assim dizer, quando a gente tem uma conexão, quando a gente é verdadeira, quando a gente realmente quer se conectar com eles, de alguma forma a gente recebe, né, essa energia, essas bênçãos. Quando eu estive agora em setembro em Londres, eu fui num templo hindu, e o maior templo hindu fora da Índia, um lugar muito, muito, muito lindo. E a gente foi num horário que tinha ali um puja, uma arte, né? Que é um momento ali de celebração, de meditação, introspecção, e tava lá o altar, gente, é lindo, lindo demais. A gente não pode tirar foto lá dentro, porque apesar de ser um lugar turístico, pela sua beleza, ele é um lugar de oração e contemplação. E eu escolhi ali um lugarzinho no chão para sentar perto de uma pilastra, e quando eu olhei na pilastra assim do lado, era a pilastra que tinha várias figuras de Shiva. E aí eu já fiquei super feliz, porque, né, tipo, nossa, Shiva tá aqui no meu coração. E aí tinha várias senhoras, né, porque na Inglaterra, né, tem uma comunidade indiana muito grande, e eles frequentam mesmo, eles se unem. Então tinham vários indianos ali. E aí uma senhora... Eu entrei lá e estava participando do puja, e aí eu vi a estátua de Shiva do meu lado, e aí você se toma daquela emoção, lembrando de vários templos na Índia que eu fui, que eram parecidos, e aí eu comecei a ficar com os olhos cheios d'água. E num sentimento de gratidão mesmo, por essa experiência de poder estar ali. E uma senhora olhou para mim e ela falou assim: sempre que você tiver algum problema, estiver passando por alguma coisa difícil na sua vida, lembre-se daqui e as coisas vão se resolver. Então, para a energia não existe distância e tempo. Então é muito essa coisa de você se conectar, né? Preferia estar na Índia, no Himalaia, no templo? Claro que preferia, né? Mas quando não dá, também dá. Então é isso da gente parar, se concentrar e verdadeiramente, né? Não é com aqui, é com aqui. Se imaginar lá, se imaginar de frente. E isso independente de religião ou credo, né? Se imaginar ali na frente de qualquer avatar, o santo, o figura, o mestre. E eu tenho certeza que a gente recebe as bênçãos desse momento. Então é isso, queridos. Então vamos lá, finalizando já o primeiro dia do ano. E eu comecei aqui com ele, ó, Ganeshinha, pra abrir o ano bem. E é isso, até amanhã.